quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com os filhos de Israel, que jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Bondoso Deus, essa é a tua palavra, e nós somos gratos por ela. Que nessa noite ela produza em cada coração aquilo pela qual ela foi escrita. Que essa inspiração divina em cada homem que escreveu essa palavra possa, Senhor amado, entrar, penetrar em nosso coração. E todo ou qualquer roubador de sementes, os nossos pensamentos, a nossa ansiedade, não tenha poder de tirar o foco daquilo que o Espírito Santo de Deus tem para trazer ao nosso coração. Que essa palavra, ela produza no mínimo 30 e no máximo 100 por um. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Igreja, nessa noite eu começo um sermão que eu quero terminar, se assim Deus permitir, no próximo domingo. E essa palavra, para mim, eu percebo, no meu ponto de vista, que é uma das porções mais preciosas do Senhor nas Escrituras Sagradas. Porque esse texto mostra a cada um de nós o cuidado de Deus para com o seu povo escolhido. E nesse contexto, o povo escolhido na antiga aliança é o povo de Israel. Mas nós temos essa promessa na nossa vida. Porque o apóstolo Pedro diz que nós somos um povo santo, nós somos propriedade do Senhor. Então essa palavra, ela também traz para nós, e ela revela o cuidado do Senhor. Não apenas um cuidado superficial, mas o cuidado de Deus para com o seu povo em cada detalhe. Após o povo de Israel ter vivido por 40 anos escravos no Egito, o Senhor libertou o seu povo através de ações milagrosas, poderosas, que nós encontramos também no livro de Êxodo. O Senhor enviou 10 pragas para combater o panteão dos deuses do Egito. E de uma forma poderosa o Senhor libertou o seu povo, e a última foi a morte dos primogênitos. Quando o anjo da morte passou em cada casa, inclusive do povo de Israel. Porém, o povo de Israel não foi abatido com a morte dos primogênitos, porque o sangue do cordeiro estava nos umbrais das casas. Porém, os primogênitos dos egípcios morreram, e depois dessa grande afronta, desse grande ataque do Senhor para com Faraó liberou o povo de Israel para seguir o seu caminho. O caminho que nós chamamos o caminho do êxodo. E esse texto que eu li para vocês, nós conhecemos e podemos vê-lo como um interlúdio. Interlúdio é algo que traz a conexão para outro algo. É como numa canção, quando nós estamos cantando, e de repente entre os instrumentos, antes de nós entrarmos em uma outra estrofe, isso é um interlúdio, aquilo que está no meio de uma parte de outra. Quando nós olhamos o êxodo de Israel, nós sempre pensamos que o povo saiu, e simplesmente saiu e logo chegou além do Jordão, ou além do Mar Vermelho, e começou a sua caminhada de 40 anos para a terra prometida. Não, mas teve essa parte muito importante, aonde nós vamos ver os desígnios do Senhor para o seu povo.
Existem desígnios de Deus para a nossa vida. Deus não faz nada sem conexão. Deus não faz nada na nossa vida sem que esteja no seu controle. E nessa passagem maravilhosa, nós vamos aprender 3 coisas. Que os caminhos do Senhor são melhores do que os nossos. Muitas vezes diferentes do que os nossos, mas sempre serão caminhos seguros. Somente no centro e no querer da vontade de Deus, que é o único caminho, é que nós vamos ter a direção certa para as nossas vidas. E essa passagem nos mostra exatamente isso, que Deus é um Deus que cuida do seu povo nos mínimos detalhes, quando eles estão dentro dos seus propósitos e do seu caminho. Nós vamos perceber através desse ensinamento que Deus está no controle da nossa vida quando nós decidimos andar nele, quando nós decidimos andar no centro da sua vontade, quando nós decidimos andar nos seus caminhos. Eu quero que você abra comigo, ou deixe a sua Bíblia ligada, primeiro no versículo 17, porque o versículo 17 vai nos falar praticamente tudo que nós precisamos compreender dessa proporção. O primeiro aspecto que as Escrituras nos ensinam, que Moisés nos ensina escrevendo esse livro, é que os caminhos do Senhor são melhores do que os nossos. O texto diz o seguinte: e aconteceu que quando o Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Essa parte nos mostra, de uma forma clara, que a dinâmica dos céus, como o céu funciona, como a vontade do Senhor funciona, é diferente do que a nossa. O agir e o pensar de Deus são muito diferentes do que os nossos. Nós nunca podemos cobrar Deus por não pensar como nós pensamos. Nós nunca podemos questionar Deus pelos seus desígnios e pelos seus propósitos. Esse episódio do Êxodo ocorreu logo após milagres extraordinários, como eu relatei para vocês. Tantas coisas que Deus fez para com Israel, eles ficaram simplesmente apavorados no bom sentido. Porque o povo de Israel durante 400 anos apenas servia a Deus de uma forma religiosa, não tinha o cuidado profundo que os seus patriarcas tinham. Então Deus, para liberar o seu povo, faz grandes milagres, não apenas para que Faraó reconhecesse quem era Deus, mas que o povo de Israel também reconhecesse o poder que Deus tinha. Então, após essas 10 pragas, após tantos milagres, quando o Senhor conduziu o seu povo, certamente eles estavam seguros daquilo que Deus estava fazendo. Eles sabiam que tinham que enfrentar um caminho, eles sabiam que precisavam prosseguir para ir para uma terra, mas eles tinham visto o que o Eu Sou poderia fazer. No entanto, o Senhor, como Ele é um Deus que conhece todas as coisas, muda o roteiro completamente daquilo que o povo pensava que iria acontecer. Assim como acontece com nossas vidas, tantas vezes, nós pensamos em um roteiro, nós pensamos em algo, nós pensamos num caminho, nós pensamos em uma direção, e vem o Senhor e muda completamente aquilo que nós havíamos pensado. Na narrativa, Moisés deixa muito claro que o Senhor não levou o seu povo pelo caminho mais lógico, direto para Canaã. Muitas vezes, igreja, o caminho lógico que nós temos na nossa vida não é o caminho de Deus para nós. Aquilo que nós pensamos ser coerente conforme a nossa vontade, esse texto nos mostra que muitas vezes não é coerente para com a vontade de Deus. Preste atenção, muitas vezes o seu caminho lógico não é o caminho certo.
E o Senhor mostrou isso para a nação de Israel. Mesmo que aos olhos, mesmo que ao pensamento fosse um caminho evidente, mas Deus estava mostrando que não era aquilo que Deus havia programado e planejado para o seu povo. E quando eu estudava essa passagem, não há como não fazer conexão com as palavras de Provérbios, escrito por Salomão, no capítulo 16, do versículo 1 até o 3. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas é o Senhor quem sonda o espírito. Entregue suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. É isso que o texto está nos mostrando sobre o povo de Israel. Que muitas vezes o plano que nós desenhamos para a nossa vida, existem muitas pessoas com pragmatismo que excede o sobrenatural de Deus. Certamente havia muitos pragmáticos na nação de Israel e falaram: uau, cara, é mais rápido por ali, por que nós estamos pegando esse caminho? Mas não é a lógica que nós queremos, não são os planos que nós temos, mas nós precisamos planejar e entregarmos ao Senhor e ver se essa é a vontade dEle. É isso que a narrativa sobre o êxodo do povo de Israel nos revela nessa noite. Eles tinham plano, eles olharam o caminho, certamente pensaram que iam por ali, e vem Deus com a sua soberania e diz: não é por aí que vocês vão. Quantas vezes isso aconteceu na sua vida nesse ano, meu irmão? Quantas vezes isso aconteceu na sua vida no decorrer da sua história? Deus veio e mudou tudo aquilo que você havia planejado. E Deus fez isso com Israel. Mudou toda a rota da nação. Nós precisamos compreender que o caminho do Senhor para o seu povo, que é a sua propriedade, que somos nós, não está fundamentado na lógica humana, mas na fé que nós precisamos depositar nele. Quem sabe você está aborrecido com Deus. Quem sabe você não está entendendo Deus. Mas eu passo você se questionar nessa noite. Será que Deus se entende? Como nós vamos entender um Deus Pai que entregou o seu Filho para a morte? Eu pergunto para você, Deus se entende? Deus apenas se confia. Deus apenas se crê. Não no propósito que nós pensamos, mas nós precisamos aprender nessa noite a nos entregar no caminho do Senhor, sabendo que tudo que Ele está planejando para nós é melhor, maior do que aquilo que nós planejamos para nós mesmos. Ainda o versículo 17 mostra-nos que o caminho do Senhor é oposto ao nosso caminho. O caminho do Senhor, na maioria das vezes, é oposto ao nosso caminho. Ainda no versículo 17, agora um pouco a mais. E aconteceu, quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. O que isso nos mostra? Que o ser humano tem uma lógica de sempre buscar o caminho mais curto, o caminho mais confortável. Sim ou não? Meu irmão, eu sou muito dependente do Waze. Já fazem 17 anos que eu vou para Mogi das Cruzes. Já fazem 16 anos que eu sou casado. E nas últimas viagens nós optamos ir de carro, ir por estrada, rodovia.
E toda vez que eu faço os mesmos trajetos dentro de Mogi das Cruzes, eu preciso ligar o Waze. 16 anos dirigindo, vendo rota, vendo caminhos. Parece que eu chego lá e fico abobado. Perco a noção. Por que eu disse isso? Porque todos nós que dirigimos usamos algum aplicativo, é ou não é? E você já parou para pensar que automaticamente o Waze ou outro aplicativo sempre vai nos dar o caminho mais rápido. Nem é o mais perto, mais rápido. Ele vai fazer todo um cálculo de como está o trânsito e vai te dar o caminho mais perto. O caminho mais rápido de nós chegarmos. Essa é a nossa lógica. Todos nós buscamos encurtar o tempo, é ou não é? Eu, quando estou indo para São Paulo, eu sempre quero bater o Waze. Nem que seja 10 minutos, eu quero chegar mais rápido do que aquilo que ele está me falando. Essa é a lógica humana. Só que Deus mostra para a nação de Israel que essa não é a lógica dele. Deus não quer nos levar por um caminho mais perto. Deus quer nos levar para um caminho ou por um caminho mais seguro. Deus não quer que você ande apressado. Deus quer que você chegue num lugar com segurança. Por isso que muitas vezes os planos e os caminhos do Senhor são diferentes do que os nossos. E o povo de Israel estava buscando o caminho mais curto, o caminho da comodidade. E o caminho mais curto, conforme o texto bíblico nos fala, era a terra dos filisteus. Só que essa rota, ela tinha aproximadamente 240 quilômetros. Era um eixo de ligação, como se fosse uma globalização, faraós. Pessoas que estavam indo para a guerra passavam por aquele lugar. Comece a prestar atenção. Esse caminho de fato era o caminho mais curto. Era o caminho mais provável. Mas não era o caminho que trazia uma segurança para o povo de Israel. Muitas vezes Deus vai nos fazer darmos uma grande volta. Porque se nós trilharmos em determinados caminhos, aquilo pode nos afastar do seu propósito. Aquilo pode nos afastar do seu querer e pode nos levar até mesmo para a morte. Deus não queria que a nação de Israel fizesse essa travessia, que conforme a multidão de pessoas que eles tinham, de acordo com alguns historiadores, podia levar de 2 semanas a 1 mês. Mas o Senhor queria levar a nação de Israel em segurança para a terra prometida. Eu também trago para vocês um Provérbios. Está no capítulo 14 de Provérbios e no versículo 12, que diz o seguinte: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é um caminho de morte. Por isso que o caminho do Senhor muitas vezes é oposto ao nosso. Quando nós estamos conectados com Deus, Ele vai nos levar muitas vezes por caminhos diferentes, com o objetivo de nos livrar da morte. Mas o grande problema do ser humano é quando ele começa a insistir em seus próprios caminhos. O povo de Israel podia levar em 1 mês essa passagem, mas eles demoraram 40 anos. Porque eles começaram a insistir nos seus próprios caminhos, mesmo estando no caminho do Senhor. Eu digo para você, meu irmão, porque nós gostamos de insistir muitas vezes em coisas que nós não estamos vendo, que Deus não está lá. Por que nós gostamos de insistir no nosso caminho, sendo que Deus está dizendo, eu não estou aí? Mas o grande problema é que quando nós insistimos, quando nós persistimos nesse caminho, nós estamos correndo o risco de conhecermos a morte. O Senhor levou Israel por um caminho que não era o lógico, porque o Senhor estava livrando o seu povo da guerra. O Senhor sempre vai nos apontar, meus irmãos, para caminhos que não nos farão desistir do seu propósito.
Quem sabe o Senhor está se opondo àquilo que você está querendo fazer. Não porque Ele seja mau, mas porque Ele cuida de você. Você pode dizer aí para o seu irmão, Deus cuida de você. Mas Ele não cuida, igreja, de uma forma superficial, macro. Deus cuida de cada um de nós em cada detalhe. Deus cuidou da nação de Israel em cada detalhe. Dizendo, vocês não vão por esse lugar, porque vocês estão correndo risco. Ainda no versículo 17, a explicação, porque o Senhor não levou para o caminho mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram à terra do Egito. Tem muitas perguntas que nós fazemos para Deus. Muitas delas nós não vamos ter respostas. Mas o Senhor responde através do seu servo Moisés. Ainda no Êxodo, quando eles estavam atravessando, ele escreve essas palavras. Deus poupou o seu povo da guerra. Deus poupou o seu povo de desistir. Deus sabe as guerras que nós podemos suportar. Quem sabe você vai dizer, pastor, foram tantas nesse ano, foram tantas nos últimos 10 anos, foram tantas nos últimos não sei quantos anos e está difícil, mas Deus está conosco ainda, nos levando por um lugar seguro. Eu não estou dizendo para você que no caminho, preste atenção, que Deus nos coloca. Não existem guerras, existem guerras. Porque a narrativa agora no versículo 14 continua dizendo que eles foram por um caminho diferente. Faraó soube que o povo de Israel estava na frente do Mar Vermelho, então começou a perseguir. Israel estava encurralado entre o exército de Faraó e entre o Mar Vermelho. Aí que está a diferença. Preste atenção. Quando nós estamos no nosso caminho, quem vai precisar lutar a guerra que nós enfrentarmos será nós mesmos. Mas quando nós estamos no caminho do Senhor, quem vai derrotar Faraó e o seu exército é o próprio Deus. Isso que nós precisamos compreender, que no caminho do Senhor existe segurança. E quando nós estivermos em perigo, Deus estará guerreando ao nosso favor. E quando eu estudava esse texto, eu compreendia que o propósito do Senhor não é nos levar pelo caminho mais rápido. O propósito do Senhor não é te levar pelo caminho mais rápido. O propósito do Senhor não é te levar pelo caminho mais confortável. O propósito do Senhor é te levar pelo caminho mais seguro. O propósito do Senhor é nos levar pelo caminho aonde Ele está e vai poder cuidar de nós. Existe um livro, eu acho que foi o único que eu consegui ler esse ano, no final do ano passado, por estar envolvido na minha dissertação de conclusão de curso. Mas eu aconselho todos vocês a lerem esse livro, e é chamado Peregrino. Se eu não me engano, ele foi escrito no século 17, e fala exatamente sobre isso. E quando eu fazia a conclusão desse sermão, eu me lembrei. Jesus diz em João 14:6, eu quero que você preste muita atenção nessa conclusão. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Preste atenção nessas palavras. Bem sabemos que andar por esse caminho exigirá de cada um de nós perseverança, pois há muitos obstáculos que podem nos fazer desistir. O próprio Jesus nos ensinou que a porta ela é estreita e é preciso abrir mão de muitas coisas ao longo do caminho para que nós possamos ficar na espessura da porta. Jesus disse que a porta ela é estreita. E no nosso caminhar com Jesus, Ele vai muitas vezes nos bulirar, vai nos tratar, vai nos colocar na esmerilhadeira mesmo, para tirar o excesso daquilo que nos impede de passarmos pela porta que é estreita. Durante o caminho, sim, Ele estará conosco, mas durante o caminho nós vamos enfrentar situações para nos diminuir ao ponto de nós ficarmos na espessura que a porta, que é Jesus, precisa, para que nós consigamos passar naquele lugar. O caminho nos molda conforme a largura da porta. E esse processo de modelagem é difícil e muitas vezes doloroso. No entanto, mesmo assim, existe segurança no caminho do Senhor. Quem sabe nessa noite, meu irmão, você não está entendendo o caminho que Deus colocou você para trilhar. Quem sabe nessa noite, ou durante todo esse tempo, você não está entendendo porque você está diferente daquilo que você planejou, sendo que era tão óbvio. O Senhor não é óbvio, o Senhor não é lógico, mas o Senhor é um Deus que sabe o futuro, porque Ele está no futuro. Muitas coisas que o Senhor evita com que você faça, viva ou tenha do presente, porque Ele está olhando a sua vida de lá, e você ainda está aqui. O Senhor estava olhando para Israel no futuro, dizendo: não venham por esse caminho, porque se vocês andarem, vocês vão ser tentados a voltar para o Egito. Se você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida, nessa noite o Senhor está nos dizendo que Ele é o caminho certo. Pastor, são tantas coisas. Você está no caminho, e ao longo do caminho você vai ter que deixar muitas coisas para que você fique do tamanho da porta. Eu ainda não sou do tamanho da porta, e eu sei que durante esse caminho, que o Senhor está do meu lado, e Ele diz: lance sobre mim o seu jugo, e pegue o meu, que é leve e suave. Nessa noite o Senhor Jesus te convida a tirar esse peso de questionar o caminho e entregar esse fardo a Ele, tomar o fardo dele, que é leve e suave. Jesus é o caminho e Ele está nos moldando para o tamanho da porta. Não saia do caminho, não saia da promessa, não saia da direção, não saia dos planos. Nessa noite, Jesus diz para mim, para você, essas palavras durante o percurso. Venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei.